Salve, salve galera! Mais uma edição do Informativo Detetive Vascaínos no ar. E não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, no @Detetive Vasco, no Twitter e Instagram. E deixar o seu like em nossos vídeos e, claro, se inscrever no canal. Eu agradeço seu apoio nesse projeto jornalístico. Bom, e no vídeo de hoje eu vou destacar esse ano melancólico do Vasco, que se encerra neste domingo diante do Londrina pela Série B. O que fazer para o clube não repetir os erros e conseguir em 2022 o tão sonhado acesso à elite, para poder retomar o seu protagonismo no futebol? Para isso eu convidei alguns ex-jogadores vitoriosos pelo Vasco e que vão deixar aqui a sua opinião. Tem também informações sobre a busca do Vasco pela reformulação no departamento de futebol. Hoje, inclusive, eu conversei com o Ricardo Gomes, que é um dos nomes fortes para essa nova engrenagem. Isso e muito mais você confere agora no canal. Se liga aí! Bom, e o Vasco segue sua busca na remontagem do departamento de futebol visando a temporada de 2022. Enquanto outros concorrentes já largaram na frente, inclusive se reforçando, o Cruz Maltino ainda não anunciou os nomes que farão parte dessa nova engrenagem. E com isso, o planejamento que já deveria ter sido colocado em prática acaba ficando comprometido com esse atraso. Já há alguns nomes em alta em São Januário para determinados cargos, porém a gente só vai saber mesmo os escolhidos após o fim da Série B. Um desses nomes é o do técnico Ricardo Gomes, que viria inicialmente para trabalhar num cargo acima do executivo, o coordenador do departamento. Hoje eu tive a oportunidade de falar rapidamente com o Ricardo, que preferiu não se alongar muito sobre essa definição com o Vasco. De qualquer forma, eu perguntei ao Ricardo como estavam suas expectativas para esse acerto com o Vasco, já que era um nome de consenso para fazer parte da nova estrutura de futebol. E eu vou reproduzir agora o que ele me respondeu. Estamos ainda conversando, nada definido. Após acerto ou não, falaremos. Como vocês puderam ver aí, ele não quis abrir muito o jogo, mas dentro de São Januário o seu nome é dado como certo. Um próximo encontro deverá selar de vez essa situação. E com a contratação do coordenador, o próximo passo seria o executivo, o cara que vai ser o responsável pela montagem do elenco, pelas avaliações dos jogadores que estão em fim de contrato, pelas dispensas e principalmente que terá um grande peso sobre o novo técnico. Lógico que a decisão será centrada com base num diálogo com a nova estrutura, mas o executivo terá voz ativa nesse sentido. E um dos mais cotados nos últimos dias passou a ser Anderson Barros, atualmente no Palmeiras e que já trabalhou em 2017 quando ajudou o clube a ir pela última vez à Libertadores. Eu já tentei falar com o Anderson esses dias, mas não obtive retorno. E isso é normal, né? O Palmeiras tem uma decisão da Libertadores pela frente diante do Flamengo e como sua situação no clube alviverde é incerta, esse é um momento de silêncio. Mas sem dúvida, a partir de segunda, mais ou menos, teremos novidades nesse sentido. Aguardemos. Bom, e o ano para o Vasco se encerra oficialmente neste domingo, no jogo contra o Londrina pela Série B. Com uma campanha vexatória que culminou com a permanência na segunda divisão para o próximo ano, muitas dúvidas ainda ficam no ar e a principal questão é a seguinte: como reverter esse quadro para o clube voltar ao protagonismo do futebol brasileiro? Para discutir sobre esse tema, eu fiz questão de convidar dois vitoriosos pelo Vasco, a fim de saber os conselhos que dariam para o clube voltar aos trilhos da Série A e recuperar a sua hegemonia. Escolhi dois campeões da Libertadores, os volantes Wagner e Nelson. Vamos começar com o polivalente Wagner. Ele que era volante de origem, se destacou no Vasco como lateral direito no time dirigido pelo Antônio Lopes em 98. Neste depoimento, ele fala como está vendo esse momento do Vasco e aponta possíveis saídas para a retomada do clube. Confira aí. Grande Marcos, tudo bem com você? Grande prazer que estar participando aqui do teu canal, já que você cobre o Vasco e graças a Deus eu tive o privilégio de ter participado no momento mais importante da história do Vasco. E a gente realmente fica triste dele não ter conseguido o acesso esse ano. Eu acho que é o seguinte, para você obter o sucesso, você precisa sim de um grande planejamento. E eu acredito que o Vasco teve aí uma situação para ele ver que realmente, se não tiver planejamento, se não tiver as coisas nos seus devidos lugares, é humanamente impossível.
Hoje o futebol cada vez mais brasileiro está super nivelado. Você vê muitos times que antes não eram conhecidos a nível nacional pelo nome, até por ser do norte, nordeste, sul do Brasil, e hoje aí fazendo aí parte da elite do futebol, estando inclusive entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro da Série A. E eu, como eu frisei antes, ver o Vasco nessa situação para mim é muito triste, né? E o Vasco tem que estar entre os primeiros do Brasil, né? Não, não vou dizer hoje para você, porque acho que o nome, aquilo que o Vasco conquistou ao longo da sua história, é merecedor, mas de nome ninguém vive não. Então eu espero que esse ano aí tenha servido de lição, porque não adianta um remar para um lado, outro remar para o outro e acaba todo mundo remando contra a maré, porque o nome do Vasco ele é muito mais forte que qualquer uma pessoa aí que faça parte do Vasco. Então eu espero que as pessoas que estejam hoje no comando do Vasco possa ter tido esse ano como uma grande experiência e que possa colocar realmente o Vasco no seu devido lugar, né? E que daí em diante não possa mais voltar para a segunda divisão, porque eu acho que aprendeu a lição mais que aprendido e realmente, né, dar sequência, porque o Vasco é um dos clubes onde que ainda revela muito jogadores da categoria de base, né? Então, se Deus quiser aqui na torcida aí o Vasco agora com esse novo planejamento que, como eu disse, possa realmente aí dar sequência aí e o ano que vem voltar para a elite de futebol. Um grande abraço, Marcos, e fica com Deus aí na expectativa. Vasco! Outro que eu conversei hoje a respeito da situação do Vasco foi o ex-volante Nelson, que chegou ao clube em 1995, vindo do Botafogo, e conquistou o Brasileiro de 97 e a Libertadores de 98. O Nelson me concedeu um longo depoimento, e eu dividi aqui os principais pensamentos dele sobre essa situação atual. Num primeiro momento, o Nelson enaltece o Vasco e revela o sentimento de ter vestido essa camisa. Obrigado aí pela oportunidade a mim concedida nesse espaço tão grandioso e dessa oportunidade, né, desse privilégio. Eu me sinto privilegiado, que honra poder falar do meu Vasco, né, um clube no qual meu pai já era vascaíno. Eu sempre fui vascaíno, foi uma honra, Deus me deu uma honra, um prazer de vestir a camisa. Cheguei no Vasco em 1995, peguei todos os momentos pseudos ruins, bons, mas a gente tinha uma identificação, a gente tinha uma ligação, era uma coisa. Geralmente eu falo sobre isso, né? A pessoa que quando ela não é vascaína, né? E ela veste a camisa do Vasco e ela está diante de São Januário, de qualquer outro estádio, principalmente do nosso caldeirão do São Januário, ela passa a ser vascaína, porque a atmosfera, aquele ambiente, aquele clima do Vasco, a torcida do Vasco maravilhosa, sabe, que o sentimento não pode parar e que sempre acredita. E é uma torcida eu nunca vi igual, joguei em tantos outros clubes, mas eu sou vascaíno, então eu fui campeão carioca, fui campeão brasileiro, fui campeão da Libertadores, vivi momentos maravilhosos, guardo até hoje no meu coração a história que Deus me proporcionou para que eu pudesse estar registrado na história do Vasco, campeão brasileiro, campeão carioca invicto de 1998, campeão da Libertadores. E era uma época áurea, mas não só pelo time, a torcida que jogava,
Chegava a período, eu até hoje eu tenho na memória e falo para os meus amigos, chegávamos no estádio, nós tínhamos que, quando iria dar o início à partida, nós tínhamos que esperar pelo menos uns 10 a 15 minutos para a fumaça dissipar, porque era fogos atrás da estátua. Onde hoje tem a estátua, que agora, antigamente também era o letreiro, os fogos, aquela energia contagiante, né? Aquela energia que fazia com que a gente olhasse um para o outro e falasse assim, os adversários eles temiam e tinham tremor mesmo, tinham respeito e temiam mesmo. Eles sabiam que eles iriam perder, eles só não sabiam de quanto. A gente olhava um para o outro e falava, vamos dar de quanto, vamos jogar primeiro tempo. Era uma atmosfera, era um time assim, cara, vencedores. Os jogadores estavam ali vencedores, Felipe, Pedrinho, Donizete, o Pantera, Edmundo, Ramon, Juninho, Mauro Galvão, Odivan, Wagner, Valber, sabe, Alex, Márcio Gazola, Germano, Mauricinho, Sorato, tantos outros. Cara, Guilherme, era uma atmosfera que a gente olhava, a gente acreditava, mas não era apenas porque nós éramos bons jogadores. Porque nós vestíamos a camisa do Vasco, nós tínhamos amor pela camisa do Vasco. Destaca a importância da contratação de ex-jogadores com história para trabalharem na base e que vão acrescentar e muito aos novos atletas. Os jogadores que chegam no Vasco, eles precisam olhar para as pessoas ali, para os trabalhadores, para aqueles que plantaram. História não se apaga. História não se apaga. Agora eu tenho visto, já fiquei sabendo da contratação do Donizete Pantera. Os jogadores vão olhar para o Pantera e falar, aqui tem história. E ele vai sentar e falar assim, a gente já viveu momentos assim, assim, assim. Aí eu estou sabendo da possível, ainda não sei, da confirmação de um Pedrinho, de um Felipe, sabe, de um Ramon. Eu estou citando nomes, mas eu não estou querendo me envolver nessa coisa de empresário. Eu não estou falando de empresário, eu não sou. Eu estou falando de pessoas ali que têm história, sabe, que tem história com o clube, que tem raiz com o clube, que tem uma essência com o clube, você está entendendo? Então assim, é muito bom essas contratações, fazer jogadores, a categoria de base, ela necessita de ter pessoas gabaritadas, de histórias, sabe, que vivenciaram ali, que pode falar, vai por aqui, porque aqui vai dar certo. Por fim, o Nelson elogia a iniciativa da atual diretoria pela contratação do ex-atacante Donizete, Pantera, para a base, né? E faz um apelo para que outros ex-atletas possam contribuir no desenvolvimento dos jogadores que lá estão. Ele, inclusive, se colocou à disposição para ajudar. Ouça aí. Eu quero parabenizar pela contratação do Donizete Pantera, é uma excelente pessoa, vai contribuir muito por esse desejo de contratar Felipe, Pedrinho e tantos outros jogadores. Nelson, eu mesmo, Nelson, que tenho que fiz o curso pelo sindicato do atleta profissional, né? Eu tenho curso. Outras pessoas que estão trabalhando ali, mas está no anonimato por falta de oportunidade, e que o clube do Vasco da Gama, que é maior do que tudo, está precisando dessas pessoas para contribuir, para contar uma história verídica, para falar de um fato, sabe? A gente precisa olhar para esses profissionais e respeitar. Os outros clubes estão fazendo isso, estão conseguindo êxito. Por favor, a diretoria, faça um apelo à diretoria do Vasco. Nada se cria, tudo se copia. Copiar o que está certo, o que está dando certo, é louvável. Então eu quero parabenizar essa intenção da diretoria. Fica aqui os meus sinceros votos, os meus sinceros desejos. Por favor, continue nessa linha, que os jogadores tenham, olhe para a camisa do Vasco, não pense, se eu jogar uma partida ou dois, eu saio do clube. Não, porque todo aquele que veste a camisa do Vasco, quando ele entra em São Januário, que ele pisa no gramado, não tem como ele não se tornar vascaíno. Se ele tiver com o coração aberto, ele vai se tornar vascaíno e vai dar a vida pelo Vasco, porque o Vasco é isso. O Vasco é sentimento, o Vasco é união, o Vasco é família, o Vasco não pode. E eu creio que o Vasco voltará ao lugar de elite. Diretoria,
Por favor, continue nessa linha de raciocínio. Contrate, invista em profissionais que vão agregar valores. E nós estamos aqui para isso. Eu amo o Vasco. Eu amo o Vasco. Bom, queria agradecer desde já ao Wagner e ao Nelson pela participação aqui conosco e desejo muita sorte na vida dessas feras. Bom, amigos, e aí o que acharam? O que pode ser feito para o Vasco retomar o seu protagonismo no futebol brasileiro? Eu quero ouvir a sua opinião também, pois é de suma importância. Bom, fico por aqui, agradecendo a sua audiência. Continue prestigiando esse trabalho, se inscreva, deixe seu like, um grande abraço e até a próxima!